começar esse encontro, esse é um tema que, na verdade, a gente sempre vê os professores falando, e eu, em especial, também me interesso muito, que é usar o Excel para otimizar nosso trabalho em sala de aula. Eu já dei uma conversada com a professora Gisele, só de conversar com ela já aprendi umas 2 coisas, então imagine passar essa tarde aqui com ela. Então, eu ia falar o palco é seu, Gisele, mas acho que a tela é sua, se você quiser começar. Então, boa tarde a todos e a todas. Só deixa eu fazer uma pequena correção aí. Eu sou usuária do Excel. Eu não fiz nenhum curso, eu não tenho nenhuma eh, uma licença, nenhum certificado que me permita dizer que eu sou professora de Excel, né. Eu fui atrás da planilha para simplesmente facilitar meu dia a dia em sala de aula, só por conta disso. Eh Então, como esse curso foi programado, né, eu imagino que hoje a gente vai ter uma conversa bem inicial. Então, eu não programei nada muito avançado. Eu estou vendo o professor Arnaud aqui, que é uma fera em Excel, provavelmente muito melhor do que eu, não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas, como eu não tinha, muita ideia do público, né, e é um curso ofertado também para a rede municipal, para os docentes da rede municipal de Curitiba, e eu não tinha nenhuma informação sobre o nível de conhecimento de vocês. eh, eu conversando com a professora Yara, eu achei melhor a gente começar realmente do zero, assim, né, começando imaginar que a gente está tendo, digamos, o primeiro contato pouquinho mais elaborado com as utilidades do Excel, né. Então, não vamos fazer nada muito, sofisticado hoje, mas a gente vai sair da base do arroz com feijão. Vamos fazer algumas coisinhas um pouquinho mais diferentes, mas voltados para a nossa funcionalidade, que é sala de aula, né. Eh Também, né, essa conversa com a professora Yara, né, eu expliquei que na verdade, seriam 3 opções que a gente teria, né. A gente teria a opção de trabalhar com o Google, né, as planilhas do Google, que todo mundo tem acesso, né, basta você ter uma conta no Google e qualquer pessoa tem acesso às planilhas do Google. Deixa eu só começar a compartilhar aqui, daí eu já vou explicando quais são as diferenças, né. Então, vou abrir uma planilha em branco aqui no Google, só para vocês terem uma ideia, né. A primeira diferença, né, do que a gente vai ver no Excel para o que o Google, que permite qualquer cidadão no mundo inteiro fazer isso, é que todos os comandos aqui, eles são em inglês. Né, então todas as funções que a gente usa no Google, né, na planilha do Google, elas são em inglês. Por sorte, né, as explicações, os comentários aqui, por sorte, são em português, então não dificulta tanto, assim, a nossa vida, mas, se você está acostumado a usar Excel, quando você vem para o Google, você fica falando: "Meu Deus, né, qual é a função correspondente? E qual é a função correspondente em inglês?". Então, essa é uma primeira barreira, né, que eu vejo na usar as planilhas do Google, né. Então, como eu disse, por sorte, né, as explicações para usar os comandos, as funções, elas estão em português, então ela já torna isso daqui um pouco mais acessível. Mas de qualquer maneira, né, ela não é uma coisa, né, natural para a gente, né. Uma coisa é você escrever, por exemplo, média, né, calcular o valor médio de um intervalo, né, em português. Então é uma coisa natural que a gente tem, né, quero calcular média, quero calcular a soma, né, de um intervalo. Aqui no Google você vai ter que fazer uma pequena conversão, né, você vai ter que pensar em inglês, para depois você poder usar os comandos, próprios dele. Então, essa é digamos, é uma desvantagem, né, das planilhas do Google. A vantagem é que qualquer pessoa tem acesso, mas a desvantagem é que, ela vai te pegar um pouquinho no inglês e quem está acostumado a pensar no Excel, as funções são diferentes, tá. Então, não é simplesmente uma tradução literal do que você tem no inglês,
do Excel para cá, né? Então você tem que fazer uma busca, mas isso não é nada complicado, porque o que mais tem na internet são tutoriais, né? São exemplos, são vídeos, até tem pessoal do TikTok aí que faz coisinha rápida, 2 minutinhos, para explicar alguma coisa, né? Então esse é o empecilho de usar as planilhas do Google. Por isso que eu não vou usá-la. E também é outro motivo que eu não vou usar a planilha do Google, é que o nome do curso é Mistérios do Excel, né? Não sei exatamente o que vocês estão pensando sobre mistérios, né? Mas ele é voltado para o Excel. Então, a segunda opção da gente trabalhar no Excel é usar o Excel instalado, né? Então, aquele que você compra a licença e usa no teu computador, né? Então, aqui eu tenho uma situação dessa. Então, eu tenho aqui o que a gente chama de Excel instalado, né? E eu posso agora fazer o que eu quiser nesse Excel instalado. Como eu disse, a desvantagem aqui é que você tem que pagar uma licença. Então, não é qualquer um que tem, né, grana sobrando para pagar as licenças do Office 365. O que a gente faz aqui, por exemplo, na universidade, né? A gente já faz alguns anos isso, como nós não temos verba para nós docentes comprarmos, né, uma licença pessoal, né? Nós nos reunimos em pequenos grupos aqui e a gente compra aquele pacote família, né? Que vem acho que 5 ou 6 licenças, e aí cada um faz, né? A gente divide o valor e aí cada um fica com uma licença pessoal. Então é isso que a gente tem feito há alguns anos aqui para ter a licença do pacote Office, e aí você usa Excel, Word, PowerPoint, enfim, a gente aí tem um pouco mais de liberdade, né? Então, eu não vou usar o instalado também, porque eu não sei como é que vocês estão aí de pacote Office, essas coisas, né? Aqui na universidade, a universidade firmou um acordo com a Office, né, com a Microsoft, e qualquer docente, servidor administrativo, técnico administrativo ou discente, ele tem acesso ao pacote Office que foi comercializado para a Universidade Federal do Paraná. E aí esse pacote Office, ele permite a gente usar isso que está em tela agora, o que a gente chama de Office Online, que é isso daqui, né? Então eu tenho acesso ao pacote Office, tenho todos os recursos, né? Eu acredito que, na verdade, não são todos os recursos, mas a maior parte dos que a gente usa, né? Então, a grande parte do que a gente usa de aplicativos, né? Então, tem uma variedade bem grande de aplicativo, tem muita coisa aqui que eu nunca usei na minha vida, né? Eu uso basicamente PowerPoint, o Word, o Excel, alguma coisa do Stream, do SharePoint, alguma coisa assim. Mas o Teams, né? Mas a maior parte dessas coisas aqui eu não uso, né? Então a gente na universidade, qualquer pessoa ligada à universidade tem um vínculo, né, com a universidade, tem acesso a esse pacote do Microsoft 365 e a gente pode usar o Excel online. Então, por que eu vou ficar no Excel online? Eu vou imaginar que se você tem o Excel instalado, você não vai ter a menor dificuldade de acompanhar o que a gente vai fazer no Excel online ou Excel para web, que eles falam, né? Então, você passar do instalado para web não tem problema nenhum. O problema é você sair, por exemplo, atrás de recursos que o instalado tem, né? Eu estou acostumado com uma coisa do Excel lá e eu quero usar especificamente no online. Aí já fica um pouco mais complicado. Então, eu vou imaginar que das duas hipóteses, né, a hipótese do Excel instalado seja um pouco mais acessível para a maioria de nós. E é com base nele que a gente vai trabalhar hoje, tá?
Eu vou propor o seguinte, né? Vou propor uma atividade para vocês, para eu não ficar fazendo as coisas sozinha aqui, olhar a gente não aprende nada, né? Eu deixei lá no arquivo do Teams, lá na parte geral, onde está a aba Arquivos, tem o material de aula, lá dentro tem um arquivo chamado Dados. Então, quem estiver acompanhando, estiver com a possibilidade de trabalhar no Excel, né, no Google vai ser um pouquinho diferente. Então, quem tiver a oportunidade de abrir o Excel aí online ou instalado, baixe aquela planilha que está lá de dados, lá na área do Teams, para o seu computador, depois você pode subir para a tua área no Teams novamente. Então, se vocês baixarem aquela planilha é essa daqui, ó. É já exatamente isso daqui, ó. Então, o que que seria isso daqui? Seria uma simulação, né, do que a gente tem, num diário de classe, né. Mas não tem nenhuma formatação, né, não estou preocupada com nenhuma formatação aqui. Então tem aqui a matrícula dos estudantes, o nome dos estudantes, e aqui, se vocês perceberem, né, eu tenho aqui, ó, uma simulação de 10 dias de aula. 10 dias de aula. Então é aqui onde C é onde ele comparece e F é onde ele falta a aula, né. Mas você veja que não tem nenhuma formatação, tá absolutamente, zerado isso daqui, é uma planilha só com textos, né, e números. E datas aqui no caso, né. Então números, textos, né, letras, etcétera. Mas completamente livre de formatação. Vocês já observaram que aqui embaixo na minha planilha tem algumas coisinhas, né, mas a gente vai na verdade, a minha ideia, né, é a gente chegar numa coisa assim, ó, né, já com uma formatação, né. Então aqui já tem algumas coisinhas que eu gostaria depois de mostrar para vocês, como a gente chega numa formatação. As cores não estão legais aqui, porque na verdade eu só quero só para chamar a atenção de vocês, mas cor é uma coisa muito pessoal, né, eu também não gosto muito disso aqui, mas é só para chamar atenção. Então a minha ideia é, a partir dessa tabelinha de dados aqui bem simplesinha que a gente tem aqui, que eu disponibilizei lá no Teams para vocês, a gente construir esse diário, depois a gente fazer uma análise com uma tabela dinâmica, né, e fazer algumas análises gráficas, por exemplo, tá. Então esse é meu objetivo. Então, primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou esquecer que eu tenho essas coisas prontas aqui, vou esquecer que vou ter essas coisas prontas aqui, ó. E vou clicar com o botão da direita do meu mouse aqui embaixo, e vou duplicar isso daqui. Então eu tenho 2 abas iguais, a aba dados, que é a origem, e essa aba que eu acabei de duplicar, elas são idênticas, né. Então quando eu mudo de aba, não acontece nada, porque são coisas idênticas. E aqui eu vou colocar vou nomear, então vou colocar dados 2 só para não fazer confusão com o que tem lá já anteriormente, tá. Então dados 2 é o que a gente vai mexer agora. Bom, tá, então, só voltando, né, a essa questão do Excel, né, eu sei que eu tinha alguns colegas aqui na universidade que ainda usavam folhas, né, impressas para fazer toda essa administração de notas, de presenças, de atividades a serem entregues, etcétera, etcétera, né. Não, eu não recrimino essas pessoas, porque é questão de costume, para elas é muito mais simples, né. Usar o papel é uma questão mais, talvez, de mais de confiança, né, ter um recurso físico ali nas mãos, ó, tá aqui e tal. Mas eu também sou a favor do uso das tecnologias, então o Excel, ou qualquer outro tipo de planilha, né, ele facilita muitas coisas, né, ele torna a nossa vida mais simples, então, por isso que eu sou uma fã do uso dessas planilhas, né. Então eu comecei normalmente eu não sou da área de informática,
Eu comecei normalmente a usar a planilha para fazer gráficos, para fazer análises. Eu usava realmente em sala de aula com alunos, né? Então, por exemplo, eu sou professora de física e como a gente faz muitos experimentos no curso, aí a gente coleta dados e fazer análise, por exemplo, com recursos gráficos, Excel, é muito rápido, né? Então, em vez de a gente gastar tempo fazendo coisas que podem ser automatizadas, a gente vai para uma planilha e usa o recurso tempo para fazer análise, não para fazer traço, linha, borracha, usar borracha, essas coisas. Então, aí eu migrei para as planilhas, né? Então, para mim, eu acho muito mais confortável, né, fazer todo o controle de notas de presença com o Excel, né? O que nós vamos ver hoje, por exemplo, né, são esses 3 itens abaixo, né? Então, como explorar o recurso de tabelas, como eu disse, depois eu vou mostrar esse outro recurso chamado tabela dinâmica, e depois como a gente pode fazer um gráfico, né? Aqui o gráfico é mais ilustrativo, né? Ele não tem a função de nos dar uma informação como era, por exemplo, nos experimentos, né? Então, quando eu faço um experimento, eu posso obter informações a partir do gráfico, né? Eu posso obter resultados, né? Então, a partir de verificações experimentais. Aqui não, aqui a gente vai usar gráficos mais como uma coisa ilustrativa, para ver comportamentos, né? É uma resposta mais simples, mas imediata, né? Você olha, bate os olhos no gráfico, você sabe mais ou menos como é que estão as coisas. Então, a gente vai simplesmente percorrer esses trajetos aqui para mostrar algumas utilidades para vocês, tá? Então, supondo que agora vocês têm esse recurso da tabela de dados, né? Na verdade, podia ser qualquer coisa, né? Podia ser uma coisa de vocês mesmo, mas é que, como nós vamos construir, por exemplo, médias, eu vou usar um recurso chamado formatação condicional e tal, eu acho mais interessante usar os dados aqui, porque vocês podem comparar o que vocês vão fazer com o que eu tenho aqui. Então, né, se está tudo igual, o de vocês em casa tem que bater com o que eu vou obter aqui. Ah, mas quem tem um pouco mais de experiência poderia pegar uma tabela já própria, né? Podia pegar uma tabela sua, tá? Bom, então, como eu estava dizendo, né? A primeira coluna aqui é o número de matrícula, a segunda coluna são as listas de estudantes. Não são verídicos, isso aqui é tudo eu inventei aqui. E aqui uma simulação de 10 dias de aula, tá? Então, a minha tabela original está preservada. Não, eu não precisaria preservar, mas eu vou deixar ela aqui, né? Porque eu posso trabalhar com quantas abas eu quiser. E eu vou trabalhar com a aba 2, que é o dados 2. Bem, uma coisa que eu vou fazer aqui, ó, né? Eu vou clicar nessa coluna relacionada ao estudante, ó, cliquei lá em cima, tá? Então, eu posso mudar só por um clique, tá? Cliquei na coluna. E agora, com o botão da direita, eu vou inserir colunas à esquerda. Quem tiver alguma dificuldade aí, por favor, interrompa, tá? Eu estou imaginando que pelo menos todo mundo já acessou alguma vez, né, esse tipo de planilha, né? Então já tem algum tipo de familiaridade com esse negócio de clique, selecionar, etc, né? O recurso de função eu vou avisando um passo a passo. Diga. No início, você tinha dito que era para duplicar essa planilha, é isso? Exatamente, ó. Aqui é dados, é original. Tá. Cliquei com o botão da direita, ó, cliquei com o botão da direita, duplicar, ok? Vou fazer mais uma vez, depois eu apago, ó. Vou duplicar novamente, vai aparecer dados 2 aqui, olha lá. Beleza? Eu vou apagar isso aqui que eu não preciso, tá? Então, ok. Então, ó, botão da direita do mouse sobre a aba, né? Eu tô sobre a aba aqui, ó, né? Tô sobre a aba. Botão da direita, duplicar. Aí ele criou dados 2, mas eu já tenho lá, eu já arrumei, ó. Então vou apagar essa aqui, ó. Vou apagar essa daqui e vou ficar com essa que eu acabei de criar. Então agora eu acabei de criar dados 2. De novo, botão da direita, renomear.
Tira aquele parênteses lá, só para não ficar uma coisa muito pesada lá. Ok? Gisele, Diga. eu não sei se de todo mundo tá assim, mas o meu não aparece duplicar. Não aparece? Você está no online? Agora eu já não sei qual que eu tô. Para mim também não tenho- aparece. O meu Deixa- é instalado. Pri, deixa eu abrir ele O instalado meu é aqui para ver como é que instalado tá. também. Deixa eu O ver. meu também não aparece. Ah! Então vai Ele lá, aparece Vou dar mover ou... uma sugestão. mover ou copiar, mover ou copiar. É isso, eu ia falar isso. Mas eu cliquei aqui e Criar não uma deu cópia. certo. Daí criar uma cópia. Tá? Não esquece tem de que colocar clicar lá aqui, embaixo criar uma cópia. Aí, Isso. agora deu certo. Beleza? Ah, beleza. Agora sim. Ok. Eu. Gente, pelo amor de Deus, se tiver dificuldade, fala que eu tô cegas aqui, tá? Eu não sei como é que vocês estão fazendo aí. Então, por favor, grita aí, tá? Então, mover ou copiar. E aí, criar uma cópia lá embaixo, beleza? Então, vamos lá. Então, agora a gente já tem a aba dados 2 aqui, né? Tem a aba dados 2. E eu vou agora, ó, de novo lá. Clico lá em cima, lá no alto, lá na primeira linha lá dos títulos. Clico, seleciono tudo. E agora, inserir colunas à esquerda. Ok? Eu já inseri uma coluna ali, que eu vou colocar uma informação que depois eu vou fazer algumas análises com essa informação. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar o ano que o estudante entrou. Ah, por que eu estou fazendo isso? Eu não sei como é que é na rede municipal, né? Mas aqui na universidade, os estudantes eles têm uma matrícula. E a gente olhando pela matrícula, a gente sabe que ano que eles entraram. Então, por exemplo, nessa turma fictícia que eu criei, eu tenho alunos de 2022, 2023 e tem um monte de 2024. Ou seja, eu tenho dependentes aqui, tá? Eu tenho alunos dependentes nessa turma. E eu vou separar agora eles por ano. Então, eu vou classificar agora essa lista de estudantes aqui, qual é o ano deles. Então, para isso, eu vou extrair dessa informação dessa célula agora, aqui, ó, dessa célula, eu vou extrair informação. Então, o que eu vou fazer, ó? Sempre que eu vou usar agora uma função que vai fazer alguma ação, né? Que vai efetuar algum comando no Excel, a gente usa o símbolo de igual. Tá? Então, sem esse símbolo de igual não dá certo. Então, agora eu estou dizendo para o Excel, Excel, se prepare que eu vou mandar você fazer alguma coisa bem específica. Tá? Então, agora eu vou trabalhar com um comando que ele já tem próprio interno dele. Tá? E esse comando é o extrair. Só que esse extrair aqui é o este. Repare que quando eu começo a escrever ali, ó, né? Começo a escrever, começa a aparecer uma lista com todos os comandos, né, que começam com aquelas duas letrinhas, com todos os comandos que começam com aquelas três letrinhas ou que tem as três letrinhas no meio, né? Tem as três letrinhas no meio. E justamente o que eu quero é essa primeira, que é extrair texto. Ó. Então, retorna os caracteres do meio de uma cadeia de caracteres. Opa, é isso que eu quero. Eu quero pegar justamente ali o miolo daquela célula que está ali. Tá? Então, como é que funciona isso? E eu vou usar isso aqui como auxílio para mim. Ó. É isso que eu quero. Tá? Então, onde está a informação que eu vou extrair? Né? Ó, veja que eu escrevi o igual, estou usando o comando interno dele, de extrair texto, e ele já abriu um parênteses. Isso é padrão do Excel, ele já abriu parênteses. Agora ele está esperando que eu dê uma informação onde está a minha fonte, que eu vou extrair o texto, né? Onde está o texto que eu vou extrair as informações. A partir de qual caractere e quantos caracteres. Tá? Então, o ano, para quem não está acostumado com. Quem não está acostumado com. Deixa eu só voltar aqui. Só vou apagar ali só porque eu vou aumentar o meu zoom aqui, ó. Um pouquinho mais. Pronto.
Então, igual, extrair texto. Então, já posso pegar o que está aqui, ó. Já posso clicar aqui em cima. Agora eu vou... Onde está o meu texto que eu quero extrair informação? Está nesta célula. Então, ó, eu vou simplesmente clicar nesta célula, ó. Clico na célula e apareceu lá o endereço dela. Qual que é o endereço dela? Coluna B, linha 5. Então, está na coluna B, linha 5. Então, agora eu vou usar aquela sintaxe que ele já tinha me dito, né? Então, onde está o texto, a partir de qual caractere que eu vou começar, qual é o caractere inicial que eu vou pegar. Então, eu vou pegar o 2022, que está um miolo aqui. Então, é o 1, 2, 3, é o quarto caractere. É o quarto caractere. E agora, quantos caracteres eu vou carregar? Eu vou carregar justamente o ano. O ano é composto por 4 caracteres. Ok? Alguém ficou em dúvida sobre como usar essa função? E agora eu fechei os parênteses, né? Então, abri um parêntese e fechei o parênteses. E agora só dou Enter. Ele já colocou o ano lá. Beleza? Alguém se perdeu aí? Alguém teve dificuldade? Alguém quer que eu repita? Então, vamos supor que, por enquanto, está tudo em ordem, né? Bem, vocês vão me perguntar, moxa, mas eu tenho quase 50 estudantes, eu vou ter que fazer isso linha por linha? Não. Por isso que o Excel é queridinho de muita gente, né? Então, o Excel, ele permite que a gente automatize as coisas, né? Então, eu posso repetir isso que eu acabei de fazer para as outras linhas de uma forma muito mais simples, né? De uma forma bem automática. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, reparem que quando eu clico no Excel, numa célula do Excel, ela fica, né, destacada. E aqui no cantinho inferior à direita, tem um quadradinho, né? Tem um quadradinho, se eu consigo, ó. Tem um quadradinho aqui, né? Tá vendo? Tem esse quadradinho. Mas quando você coloca o mouse nesse quadradinho, ele se transforma, ó. O mouse se transforma. E é isso que a gente vai usar, ó. Olha o que vai acontecer quando eu clicar aqui, ó. Na verdade, eu só selecionei a célula, ó. Eu só selecionei a célula. Ó, o meu mouse está aquela cruz grandona. E quando eu me aproximo do quadradinho, ela se transforma na cruz magrinha. Significa dizer que agora, se eu arrastar isso para baixo, ó, até lá embaixo, ele vai fazer o que foi feito na primeira célula para as demais células. Reparem na sintaxe aqui, ó, em cima. Ó. Reparem nessa sintaxe, né? B5 foi o que eu digitei, o B5, né? Repare agora na sintaxe da segunda, que eu não digitei, eu só arrastei. Ele já mudou automaticamente para B6. Né? Já mudou para B7, para B8, para B9, etc. Então, ele entendeu que eu queria pegar toda a sequência abaixo da célula B5, né? Então, só fazendo isso daqui, ó. Então, cliquei no quadradinho e arrastei para baixo. Estou segurando o mouse, estou com o mouse segurando. E arrastei para baixo. Deu certo aí para vocês? Deu. Opa, boa Deu. notícia. Então, a gente já separou agora os estudantes por ano. Né? Já conseguimos separar os estudantes por ano. Vocês viram que ficou uma coluna meio largona aqui, né? Se vocês clicarem aqui em cima, ó, de novo, ó, leva o mouse lá para cima. Não tô apertando nada, não tô apertando nada, só estou movendo o ponteiro, só estou movendo o ponteiro. Repara que quando ele passa lá em cima, ele muda, né? Ó, ele muda. Na interface entre a coluna C e a D, ele muda. Se você clicar 2 vezes aqui, ele vai ajustar o tamanho, a largura da coluna. Ok? Ele ajusta automaticamente o tamanho da largura. Então, a gente já tem essa
coluna nova, que não tinha antes, né? Agora eu já tenho, separados os estudantes por ano. A frequência aqui que puxa vida, não sei agora o que eu faço com essa frequência. Eu vou diminuir um pouquinho aqui. O que eu vou fazer com essa frequência desses estudantes aqui, né? Então, vocês reparem que eu coloquei C para quem compareceu e F para quem... A primeira coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, contar o número de faltas. Né? Contar o número de faltas que cada estudante teve nessa aula, nesse curso. E para contar esse número de faltas, a gente vai usar uma outra função, tá? Então, essa função é a função, de novo, quero usar uma função. Então, a gente vai usar agora igual, e eu vou contar alguma coisa. Na verdade, eu vou contar as células que que aparecem esse F aí, né? Então, aqui deve ser a resposta 1. Aqui eu tenho 1, 2, 3 faltas, né? 1, 2, 3 e assim por diante. Então, eu quero que ele conte esse caractere aqui. Então, eu quero que nesse intervalo aqui da E5, né, da coluna E, da linha 5, até a coluna N, então, coluna N, linha 5, eu quero que ele conte esse caractere F. Então, a gente vai usar a função cont. Essa função cont tem várias opções. Tem várias coisas que a gente pode fazer com as contes aí, né? Então, conta os números, que não é o caso, eu não estou trabalhando com número, estou trabalhando com caracteres, né? Conte C, que eu posso colocar uma condição aí para ele fazer a contagem. Aqui eu posso trabalhar com várias condições. Aqui ele vai contar as células que não estão vazias. E aqui é umas outras coisas. Aqui para trabalhar com matriz não é o caso. Contar as células que estão vazias e assim por diante. Né? Eu vou ficar com essa contagem aqui de C, quando tem uma condição. Então, conte a célula se ela estiver ocupada pelo caractere F. Então, é isso que eu vou usar. Então, clico aqui. De novo, né? Abriu o parênteses ali. E agora, repare aqui, né? É isso aqui que eu vou me guiar. Essa informação que eu vou me guiar. Então, essa descrição que ele está ali, ó, né? Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então, o intervalo é essa linhazinha aqui, né? Começa nesse ponto, na E5, e termina na N5. Esse é o meu intervalozinho. Tá? Então, eu posso escrever aqui, então, E5, 2 pontos. Quando eu quero começar e terminar continuamente, né? Até uma outra célula, eu posso fazer isso. Então, 2 pontos. Até a coluna N, linha 5. Olha lá, ele já selecionou. Ou eu posso simplesmente, então, eu posso digitar isso, essa informação, mas eu posso fazer o seguinte, vir aqui na primeira linha, na primeira célula e começar. Clico na célula e venho arrastando o mouse, sem tirar o dedinho lá da célula, tá? Então, estou arrastando. E solto. Quando terminei lá na N5, eu solto. Soltei. Tá? Então, ele já selecionou aquele intervalo. Só para eu conferir, tá tudo certo. Bora. Ponto e vírgula, agora eu entro com o meu critério. Então, o meu critério aqui é que tem o caractere F. Então, eu quero que ele conte todas as células que têm o caractere F. Então, como é um caractere, né? O Excel ele foi desenhado inicialmente para trabalhar com números, né? Mas a gente também trabalha com caracteres, como vocês estão vendo aqui. Então, como é um caractere, eu tenho que falar para ele, Excel, agora não é um número, agora é um caractere. Só deixa eu ver onde é que está. Aspas. Então, vamos para as aspas, ó. Abri aspas, F, fechei aspas. Então, essa é minha condição. Todas as células naquele intervalo que tem esse caractere. Fecho e Enter. Vamos ver se ele vai dar 1. Opa, deu 1. O que eu vou fazer agora? Clico lá, venho lá embaixo no quadradinho, mudou o mouse, ó, mudou o mouse,
clico e puxo para até a última parte lá da minha planilha. E ele conta bonitinho as faltas, né? Eu não tenho problema nenhum se você, eu me atrapalhei na confusão lá, aqueles papéis, né? Estou imaginando aqueles diários impressos, né? O professor tem que olhar linha por linha contando, né? Não precisa, né? Então, isso você pode fazer automaticamente. Gisele, Diga. se eu colocar o F em letra minúscula, ele vai ler? Eu acho que não. Eu acho que ele vai fazer diferenciação, mas você pode fazer o teste. Vamos fazer? Vamos ver se ele faz diferenciação? Não, ele não fez. Não fez. Pode ser. Não fez, não. Maravilha. Obrigada. Maravilha mesmo. Então, ele não diferencia o que é maiúsculo e o que é minúsculo. Tá? Eu sei que alguns de vocês já têm a opção, a Yara me mostrou a planilha dela, que ela usa as caixas de seleção, né? Ela usa as caixas de seleção. Eu não sei, no meu Excel instalado, essas caixas de seleção elas estão muito ruins de trabalhar, elas estão bem horrorosos de trabalhar, sabe? Não tenho feito essa opção por trabalhar com essas caixas de seleção, que são essas coisinhas aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Não estou achando. Mas no Excel instalado tem a opção de você criar aquelas caixas de seleção, e aí você, na hora de você fazer a chamada, você clica na caixa e ela pode ficar selecionada, né, quando o estudante está em sala de aula, por exemplo, né? E quando ele não está, você não vai clicar, então ela vai ficar na forma não selecionada. Mas aí você tem que atribuir, né, uma espécie de um valor, uma macro que a gente chama, né? Uma pequena programaçãozinha para dizer o que significa quando você está selecionando e quando você não está selecionando, né? Então, você pode atribuir, por exemplo, valor 1 e 0, alguma coisa assim, e aí, no final das contas, você faz uma soma, tá? Mas não é o caso aqui, então, eu nem achei a caixa de seleção, mas aqui no Excel instalado, você não tem esse recurso, não existe esse recurso das caixas de seleção, botão de opção, não tem nenhum recurso desse tipo, tá? Então, infelizmente ou felizmente, na verdade eu não sou muito fã disso, mas aqui não tem. Bom, agora eu tenho a quantidade de faltas, mas e aí, isso é bom ou isso é ruim, né? Qual que é o limite que o estudante pode ou não pode ter, né? Para fazer isso daí? Bom, boa pergunta, né? O que a gente precisa saber, né, é a quantidade de aulas dadas. Eu preciso saber a quantidade de aulas dadas. Para saber a quantidade de aulas dadas, eu vou contar agora valores, né? Contar valores. Então, vou usar aquela outra opção, esse aqui, ó, contar valores. O único problema da contar valores é que, obrigatoriamente, essa contagem, você tem que ter célula preenchida por alguma coisa, tá? Você vai ter que ter a célula preenchida. Qual que é o problema disso? O problema disso é que, por exemplo, né, numa chamada de uma turma enorme, etc., você esqueceu de, né, chamar determinada pessoa. Você esqueceu, sei lá, pulou, enfim, alguém falou com você, você se distraiu e aquela célula ficou vazia. Então, se eu usar aqui esse contar valores aqui, ele não vai contar isso daqui como aula dada. Então, eu tenho 10 aulas dadas, ele vai contar só 9 aulas dadas, mas você deu essa aula. Na verdade, você só cometeu um erro na hora de fazer a chamada, né? Então, para evitar isso, né, a gente podia fazer o seguinte, ó, a gente podia fazer contar valores, contar valores, conte valores, só que eu não vou contar aqui desse intervalo aqui, ó. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Vou só diminuir aqui. Ó. Igual, conte, ponto, valores. Posso clicar já direto aqui, ele vai atribuir. Eu não vou usar esse valor aqui, ó, esse intervalo aqui para contar valores, tá? Porque pode acontecer isso que eu acabei de falar para vocês, né? Eu bobeei na chamada e deixei uma lacuna em aberto, né? Então, para evitar esse tipo de erro,
eu não vou usar isso aqui como parâmetro. Eu vou usar uma coisa que vai ser fixo sempre, que vai ser esse cabeçalho aqui, ó. Esse cabeçalho é fixo. Né? Então, esse valor aqui vai ser sempre o mesmo, né? Eu nunca vou... Esse intervalo que eu selecionei nunca vai ser diferente para o aluno A, B, ou C, ou D. Sempre vai ser, né, o fixo para todo o curso. Então, esse valor aqui é o fixo, 10. Né? B, o único problema é que agora, se eu baixar isso aqui para baixo, aqui, ó, né? Ó, se eu baixar aqui para baixo, vai acontecer aquilo que eu falei para vocês, né? Ele vai começar a pegar agora os intervalos abaixo daquele intervalo que eu tomei como inicial. E aqui ele vai contar 9. Então, vai aparecer um 9 em algum lugar. Aqui, ó, apareceu um 9. Tá? Então, o único problema agora é só eu, né, me preocupar com isso. Então, apago esse negócio aqui. Então, limpar conteúdo. Ó. E aí, simplesmente vem aqui, ó, 10. Coloquei a mãozinha mesmo, porque eu já sei que é 10. E abaixo isso aqui para todo mundo, ele vai se repetir para todo mundo. Tá? Então, porque não tem nenhuma formatação para esse número que eu acabei de digitar, né? Então, eu digitei o 11, por exemplo, aqui, ó. E ele, o de baixo não se alterou. Porque eu simplesmente copiei, ó. Quando eu abaixei essa célula até o final da tabela, ele vai repetir aquele valor que eu digitei lá, ó. Sem nenhuma formatação. Né? Eu só digitei o 11 e ele copiou o 11 para baixo. Aqui não, se eu abaixo esse valor, ele vai abaixar a função que eu escrevi lá. E aí, como ele vai abaixar a função, agora ele vai atribuir valores, né, distintos. Aqui é 10, não é 9, né? Tá? Então, eu só calculei a quantidade de aulas dadas, agora eu já sei que é 10, e agora eu posso simplesmente repetir esse valor para baixo, né? Uma outra maneira de eu fazer isso, né? Uma outra maneira de eu fazer isso é tirar esse valor daí, já que ele é fixo, né? Já que ele é completamente fixo, eu tiro daí, ó. Ó, repare que quando eu vou mexer ali na borda da célula, o meu mouse mudou. O meu mouse mudou. Ó, quando eu estou na borda da célula, o meu mouse muda. Significa que eu posso arrastar isso, ó. Eu posso arrastar, colocar em outro lugar. Então, eu tirei dali. Tá? E como ficou muito apertadinho aqui, né? Ficou bem apertadinho aqui, ó. Eu vou selecionar duas células, ó. Duas células. E venho aqui e faço uma mesclagem, ó. Mesclagem. Agora ele ficou direitinho, ficou legal ali. Tá? Então, vou repetir lá. Vou repetir o que eu fiz, ó. Cliquei na célula, a mãozinha apareceu, arrasto para o lugar que eu quero, né? Arrasto para o lugar que eu quero, solto, ficou apertado ali, clico em duas células, ó, clico em duas células, solto, solto, vou lá em mesclar, mesclou. E agora eu posso escrever de novo aquilo lá. Vamos lá treinar. Conte valores. Vou pegar esse aqui já, ó, o último aqui de baixo. O que eu vou fazer? Vou contar todo esse intervalo. Deixa eu pegar aqui. Esse intervalo aqui, né? Opa! Esse intervalo aqui, né? Então, começo no E5. Opa! E vou até N4, desculpa. E4, N4. Ah, então, é isso que ele vai contar. Todos os valores de N4 até N4. Fecho. Beleza. Tá? Então, isso aqui eu não preciso, porque é uma informação repetida. Não preciso ficar poluindo a minha tabela. Então, já apaguei ele. Limpar conteúdo. Bom, mas o que eu queria mesmo era calcular a porcentagem de faltas, né? Então, vamos lá calcular agora a porcentagem de faltas que esse estudante tem. Agora, de novo, vou usar uma outra função. Agora, vamos lá para a matemática, né? Então, uma falta em 10. Então, uma falta divididos por 10. Então, ó, vou usar de novo lá. Vou calcular a divisão desta célula. Agora, função, o sinal de divisão, barra.
divididos por esta célula. E deu 0,1, como a gente sabe, né? Porque a gente está acostumado a trabalhar isso em porcentagem, né? Estamos mais acostumados a trabalhar em porcentagem. Então, aqui, ó, onde você está vendo esse símbolo, essa caixa de opções onde está escrito geral, aqui, ó, você pode clicar nessa setinha e transformar isso direto em porcentagem. Ok? Então, vamos de novo. Igual, quero calcular a porcentagem de faltas deste aluno. Então, é uma falta em 10. Então, uma falta divididos por 10 aulas dadas. Enter. Já estava em porcentagem. Dificuldade aí, pessoal? Bem, agora o que a gente vai fazer é arrastar, certo? Certo? Errado. Nossa, deu erro. Alguém sabe dizer o que aconteceu aqui? Alguém sabe dizer por que deu esse problemão aqui? Nossa, nada a ver, né? O Excel fez bobagem aqui? Nas aulas dadas, onde a gente buscou o dado? O que tem que fazer lá? Não sei. Eu só sei que o problema é ali. É lá, o problema é lá. O problema é que essas aulas dadas, como a gente já tinha visto anteriormente, isso aqui não pode mudar, né? Esse é um valor fixo, né? Esse é valor, aulas dadas para o aluno da linha 5, aluno da linha 16, assim por diante. Então, se eu faço isso daqui que eu já tinha feito anteriormente, o que ele pegou? Ele pegou o número 3 e dividiu pela célula que está embaixo do 10. Ele está abaixando tudo. Ele vai abaixando tudo. E eu não quero que ele abaixe ali. Olha lá, ele pegou a célula P3. Ó. A P3 é essa daqui. Ó. Então, ele encarou isso como 0. Por isso que deu erro ali. Então, como é que a gente resolve esse problema no Excel? Então, sempre que você quer fixar uma célula, né? Não quero que essa célula mude numa função matemática, você vai vir aqui. Ó, quando você clica 2 vezes na mesma célula, onde está a função, né? Então, aqui, clico 2 vezes. Ele me permite a edição da célula. Então, ele está dividindo a célula azul pela célula vermelha. E o problema está ali na célula vermelha. Eu tenho que deixar aquele valor fixo. Para deixar um valor fixo, eu tenho que fixar a coluna, que é P, e a linha, que é 2. Então, tem que fixar 2 coisas. Para fixar, a gente usa o símbolo de cifrão. Então, aqui eu fixo a coluna, mas não fixo a linha. E agora eu vou fixar a linha. Então, agora eu fixei as 2 coisinhas. Ok? Beleza? Então, agora eu posso dar Enter. Não vai mudar nada. Aqui não mudou nada. Vai mudar agora nas outras células de baixo. Então, quando eu vier agora para baixo, aqui, ó, olha que beleza. Olha que beleza. Ele calculou direitinho as porcentagens. Isso aqui é só uma simulação, né? Eu não vou trabalhar nada muito complicado aqui, porque a gente já sabe, né? Como é que se funciona para 10 dias, tem que funcionar para 18 semanas de aula, né? Para 36 horas aula, tem que funcionar para sempre, né? Então, aqui a gente já tem a quantidade de faltas de cada estudante aqui, né? Então, tem gente que faltou metade do curso aqui, né? Então, esse já está reprovado, né? Não adianta nem Gisele, olhar. mostra de novo para mim como é que você fez. Eu não sei por que o meu deu errado. Ó, então, de novo, ó. Vou apagar tudo aqui. Vou A apagar tudo aqui. equação ali, Tá, vou apagar tudo aqui. Limpar com a tudo. fórmula mesmo. Então, igual. Então, agora eu vou dividir essa célula da falta pela célula das aulas dadas. Só que eu vou fixar essa célula vermelha, eu não quero que ela mexa nunca, né? Eu quero que ela fique completamente fixa. Fixo a coluna, fixo a linha. Então, a coluna P, a linha 2, está fixo. A célula azul, não, a célula azul está livre, ó. O O5 ali está completamente livre. Ok? E agora eu dou um Joia. Enter.
dou Certo. Enter. E agora puxo para baixo. Opa, como é que tá aqui? Puxo para baixo. Então, já tem 10% de falta ali, 0%, etc, etc. Tá? Bem, agora a gente tem o quê? A gente tem as avaliações. Puxa vida, eu não deixei as avaliações lá no e-mail. Mas aí vocês vão colocar aqui umas avaliações, ó. Eu já devia ter colocado lá. Avaliação. Avaliação 1, avaliação 2 e assim por diante. Opa. Avaliação 2. Vou colocar mais uma aqui. Avaliação 3. Beleza? Então, aqui tem as avaliações. E agora a gente vai ter que colocar... eu fui bobona porque eu devia ter deixado lá para vocês as notas que eu tenho aqui, mas enfim. Vamos inventar aqui algumas coisas, né? Então, vamos começar aí com umas notas 56, 65, 89. O único problema gente, eu vou me permitir fazer uma coisa que vai ficar diferente para mim, vai ficar diferente para vocês, mas pelo menos a gente vai ter um pouco mais de agilidade, tá? Eu vou usar aqui, ó, aleatório. Então, ele retorna números aleatórios e eu vou multiplicar isso aqui por 10. Já vou ver se... Eu vou só... Acho que vou multiplicar por 100 aqui. Só deixa eu ver se ele vai fazer isso bonitinho. Vocês repararam que ele já muda, né? Só para eu ter um pouco mais de agilidade aqui, ó. É que eu fiz bobagem, né? Eu já explico como é que eu fiz esse negócio aí. Só deixa eu ver se não vai ficar muito feio isso aqui. Tá razoável. Tá razoável. Tá razoável. Então, o que eu estou usando aqui, gente? Ó, eu bobeei feio porque eu devia ter mandado a planilha justamente com as avaliações para vocês, né? Na planilha de vocês está sem avaliação. Então, minha ideia de ter uma planilha igual a de vocês foi por água abaixo, tá? Então, para a gente não gastar tempo digitando números, né? Eu criei esses valores aleatórios que estão aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui, ó, para criar um valor aleatório? Essa função é uma função própria dele, né? Então, é igual aleatório, ó, já apareceu lá. Eu posso colocar também aleatório entre, vamos ver se fica melhor, aleatório entre 0, não, 0 é muito ruim, né? Vou colocar 10, menor nota, e 100, a maior nota, tá? Então agora acho que vai ficar mais bonitinho os números ali. Ficou melhor, tá? Então eu usei a função aleatório entre tudo junto. E aí coloquei como menor nota 10, que eu sou muito boazinha, e 100 com uma maior nota, para evitar a nota 0. Podia ser 0, mas só para não ficar uma coisa muito pequenininha, né, tá? Então, aleatório entre tudo junto, abre, menor nota 10, maior nota 100. É óbvio, como é número aleatório, todos nós vamos ter valores diferentes. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar isso para direita, e agora vou arrastar isso tudo para baixo, ó. Peguei todo o intervalo, ó, todo o intervalo. E agora arrasto para baixo. É que, na verdade, esses números aqui pouco importam para mim, tá, pessoal? Mas pelo menos agora tem umas notas de provas aqui, de avaliações, enfim, do que for. A gente não ficar gastando muito tempo com digitação de números, né? Alguém tem dificuldade aí? Vou fazer de novo aqui, eu vou apagar tudo, limpar conteúdo, vou lá, de novo. Igual, aleatório entre, que é a última opção aqui, ó. Aleatório entre, menor nota 10, ponto e vírgula, maior nota 100. Fecho, dou Enter. Clico agora, puxando para a direita, até a terceira coluna, solto. Clico agora para baixo, até a última linha. Criou.
um banco de notas. Beleza? Alguém tem alguma dificuldade? É só para a gente gerar notas e poder fazer um cálculo de uma média aí, né? A gente vai precisar de uma média para ver se ele está aprovado ou não está aprovado. Ok? Então, imaginar que a gente já está com as 3 notas dos estudantes aqui, né? Não foram muito boas, mas enfim, né? Paciência. Então, a gente vai agora para a próxima etapa, que a gente precisa é cálculo da média, né? Ok? Bem, a gente pode calcular a média de várias maneiras, né? A maneira mais simples, né, de calcular uma média é usar a função média. Então, retorna a média. Então, a primeira é a primeira função. Qual que é o intervalo que eu vou pegar? Da coluna Q, linha 5, até a coluna S, linha 5. Ele vai calcular a média simples, ou seja, ele vai somar e dividir por 3. Fecha parênteses, Enter. O único problema aqui que eu não gosto muito, né, é o seguinte, quando a gente usa esses valores aleatórios aí, pessoal, vou mostrar um truque para vocês, senão a gente vai ficar maluco aqui. Ó, eu vou selecionar esses dados aqui que eu tenho, ó, tá? Que eu gerei, né? Aleatoriamente foram gerados. Ah, selecionei os dados gerados de forma aleatória. Beleza? Selecionei. Agora vou fazer Ctrl C, copiei, ó. Tanto é que ele já delimitou a área copiada. Então ele já tem esses valores na memória dele. E eu vou vir aqui na primeira célula, que é o 16, aqui esse valor 16 aqui, ó, célula Q, linha 5, e vou colar, ó, mas eu só vou colar os valores. Ah, mas por que você está fazendo isso? Porque como é um número aleatório, toda vez que eu for mexer nessa planilha, ele vai gerar um número diferente daquele que estava anteriormente. Esse é o ônus de trabalhar com uma função aleatória. Então, toda vez que eu fizer alguma coisa ali, não sei se vocês perceberam, quando eu calculei a média, ele já alterou os valores que estavam ali. Então, para não ficar esse negócio, toda hora tá com números estranhos ali, toda hora números diferentes e tal, o que que eu fiz? Eu gerei os números aleatórios, já copiei os números aleatórios e agora eu vou fazer uma colagem em cima, mas eu só vou colar valores, eu não vou colar a função que deu origem a eles. Então, agora, quando eu faço essa colagem, agora ele cola os números, ele esqueceu a função. Então, aí eu não tenho mais problema de ficar toda hora gerando novos números, tá? Então, é só um truquezinho para eu evitar essa coisa toda. Pronto, agora eu já tenho meus números fixos, tá? Então, agora eles estão todos fixos, não aparece mais a função que estava lá. Ó, sumiu a função aleatória. Agora eu posso calcular a média sem que toda hora essa média mude, porque os números eram aleatórios. Calculei a média, puxo para baixo. Puxei para baixo. Vocês viram que ficou uma coisa esquisita aqui, né? Nossa, ficaram os números diferentões, né? Os números de vocês estão diferentes dos meus, mas eu imagino que também apareceram essas coisas aí, né? Então, para dar uma arredondada nisso daí, selecione esses números todos, e aí vocês têm essas opções aqui, ó, tá vendo? Essas opçõezinhas aqui, ó. Aqui, quando você quer aumentar as casas decimais, não quero fazer isso. Eu justamente quero diminuir as casas decimais. Então, agora eu vou começar a encurtar aquilo ali, ó. Aumentou. Agora vamos para diminuir. Não sei o que ele estava fazendo. Tá? Então, eu tive que clicar em aumentar para depois diminuir. Acho que provavelmente porque tinha números com 2 casas, com 2 algarismos, e ele não interpretava como ele poderia diminuir ainda mais aqueles lá. Beleza? Então, a gente conseguiu agora dar uma uniformizada nesses números, né? A gente já tem números mais uniformes aqui. E agora a pergunta de ouro, né? Quem que está aprovado, quem que está reprovado? Eu poderia, por exemplo, né, sugerir uma média ponderada, que
para vocês, né? Poderia sugerir uma média ponderada. Então, por exemplo, a avaliação 1 tem um peso diferente da avaliação 2, que tem um peso diferente da avaliação 3. Como é que a gente faz essas médias ponderadas, né? Como é que eu faço? Calcular uma média diferentona aqui. Só para ver como é que a gente pode trabalhar, né? Às vezes a avaliação 1 é um seminário, a avaliação 2 é um relatório, a avaliação 3 é uma prova e os pesos são diferentes, né? Como é que eu ponho esse negócio de pesos diferentes numa prova? Como é que eu faço isso, né? Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, ó, então, por exemplo, isso daqui vale 10% da nota. Essa daqui vale, sei lá, 30% da nota. Então, já tenho 40%. E essa avaliação 3 vale 60% da nota. Então, como é que eu faço para compor esse resultado na média ponderada? Então, a gente pode vir aqui, né? Então, primeira avaliação, a célula é Q5, e agora é 10% da nota, né? Que eu falei, né? Então, 10% é a mesma coisa que 0,10. Né? A avaliação 2 não, foi um seminário que era individual, que eles tiveram aí 2 meses para preparar, então é 30% da nota. Então, clico na R5 e multiplico agora por 30% que eu falei, né? 0,30. Então, já tenho 40% da nota aí. 40% da nota aí. E a última é a avaliação que eu falei para vocês, né? Uma avaliação escrita, enfim, né? Uma avaliação mais formal. Então, essa é a célula S5. Então, 10 mais 30 dá 40%, sobraram 60% para compor a nota final. Vamos ver como é que ficou a nota com essa média ponderada? Opa, 55 já. Melhorou a vida para o nosso amigo ali de cima, né? Ok? De novo, ficou, né, com uma casa decimal, né? Então, a gente vem, aumentei, ó, tive que aumentar porque eu já percebi qual é o erro, né? Quando ele fica no valor mínimo, ele não sabe diminuir mais do que aquele valor mínimo. Então, você vem, aumenta aqui e depois você diminui, tá? Ó, já aumentou para algumas pessoas, aumentou a nota, algumas pessoas, infelizmente, diminuiu, mas aí é um critério, né, do professor, né? O que vocês tinham combinado com os seus alunos antes de concluir o curso, no início do curso, né? Então, reparem que agora a gente já tem bastante informação, né? Eu já tenho muita informação aqui, né? Mas eu ainda não tenho, por exemplo, informação de quem que está aprovado e quem que está reprovado. Né? Eu não tenho essa informação. Eu vou pular a etapa de fazer uma recuperação, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Mas a ideia é, se eu colocar aqui uma recuperação, vai funcionar da mesma maneira que a gente construiu até aqui, né? Então, vamos para uma situação parcial, uma situação final, enfim. Uma situação parcial aqui dos estudantes. Né? Antes da recuperação, né? Enfim. Como é que nós vamos avaliar aqui? Né? Então, na verdade, eu só vou dar uma alterada na formatação aqui, ó. Já está começando a me dar tique nervoso, né? Eu vou começar agora a fazer alinhamentos, né? Então, selecionei toda a minha tabela, que ainda não é uma tabela, mas selecionei todos os campos e vou dar uma centralizada nos valores aqui, ó, tá? Para ficar mais uniforme aqui as coisas. Tá? Então, de novo, selecionei, ó, desde a primeira célula que me interessa, até a última coluna que eu vou ainda definir, até a última linha. Então, selecionei tudo, vou em alinhamento, e aí eu posso alinhar no centro e posso alinhar também na horizontal e na vertical. E aqui eu alinho na vertical. Pronto, tá tudo alinhadinho, tá? Então, como é que a gente vai construir essa situação parcial? Agora eu tenho que fazer agora as análises, né? Então, eu tenho que verificar se ele não faltou muito
e se ele tem uma média acima de 60, que é a média que a gente tem no nosso curso, né? 60, mas nos cursos de graduação é 70. Mas, enfim, o valor não importa, né? Então, como é que a gente faz agora para dizer se esse aluno aqui da primeira célula está aprovado ou se ele vai ter que ir para um exame ainda de recuperação, alguma coisa desse sentido, né? Então, são 2 critérios que eu vou ter que olhar, né? Eu vou ter que olhar a quantidade de faltas que ele teve, ou a porcentagem de faltas, e o valor da média. Aí, tanto faz, né? Eu só coloquei a média ponderada só para a gente ter um parâmetro, né, a mais para ver como é que a gente faz um cálculo a mais de média ponderada. Só isso que eu fiz ali, né? Mas a nossa ideia aqui é só trabalhar. Então, são 2 critérios. Na universidade, né, se ele tem mais do que 25% de faltas, como é esse caso aqui, né, mais que 25% de faltas, ele já está reprovado. Mesmo com uma média tão alta como esse indivíduo aqui tem, né? Ele já está reprovado por conta da quantidade de faltas que ele tem. Então, o primeiro critério que eu vou usar aqui, para verificar se ele está ou não aprovado, então a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é: qual é a quantidade de faltas que você tem? Qual a porcentagem de faltas que você tem? Então, vamos lá. Então, de novo, função. Então, veja, eu vou ver se ele tem faltas acima de 25%. Então, C. Então, a função C. Essa função C é um teste lógico, né? Então, quem gosta de lógica agora vai deitar e rolar. Esse é um teste lógico. Então, eu vou fazer uma pergunta. Então. A porcentagem é maior que 25? Essa é a pergunta. Só existem 2 respostas possíveis, não existem 3. Existem 2 respostas. Sim, é maior, que a gente chama isso de uma resposta verdadeira. Não, não é maior, que a gente chama isso de valor falso. Tá? Então, valor se verdadeiro, se for maior que 25, e valor falso se for menor que 25. Tá? Então, olha lá. Teste lógico. Então, eu vou pegar a porcentagem e vou ver se é maior do que 25%. Então, esse é o teste lógico. Então, todo mundo que tem frequência acima de 25% está reprovado. Então, o valor verdadeiro agora é dizer que essa pessoa ali, que eu nem sei o nome dela, está reprovada. Então, eu vou indicar agora, na situação parcial, falar para ele que ele está reprovado. Como eu vou entrar com uma informação em texto, né? Vou entrar agora com uma informação em texto, de novo, ele só reconhece números, eu vou entrar com letras, né? Com texto. Eu vou ter que usar aspas de novo. Aspas, reprovado. Fecho aspas. Gisele, consegue deixar a letra maior, como você estava deixando antes? Não está Vamos ficando ver, grande. Peraí. Aí, Peraí que eu joia. vou clicar aqui, ó. Aqui. Isso, aí fica maior. Peraí, um pouquinho mais. Aí. Beleza? Beleza. Então, só que deu falso ali porque eu não coloquei o restante do complemento, né? Então, se ele tiver percentagem de faltas maior que 25%, ele já está reprovado. Agora, e se ele não tiver? Significa que ele está aprovado? Não, significa que ele está aprovado, né? Então, agora o próximo campo, eu vou olhar para todos aqueles que têm percentagem de falta abaixo de 25. Acima de 25, não me interessa se ele tirou 100, se ele tirou 0, ele já está reprovado. Então, agora eu vou olhar para aqueles que não cumprem essa condição que está aqui. Então, se você não cumpre essa condição, eu preciso agora olhar a tua média. Agora, a tua média vai dizer para mim se você está aprovado, se você está em exame ou se você está reprovado, né? Então, agora são mais 3 condições. Então, vamos lá. Então, vou entrar com uma outra condição, ó. Vou entrar com uma segunda condição. Uma outra condição C.
Pode ser dentro de C? Pode, tá? Então, agora eu vou fazer uma outra pergunta. Não vou mais olhar para a porcentagem dele, porcentagem de falta, não vou mais olhar para isso, eu vou olhar para a média. Então, agora eu vou olhar a média. Tanto faz se você vai pegar a média simples ou a média ponderada, tanto faz, tá? Tem que ver qual é o critério que vocês combinaram com eles lá e tal, né? Só calculei a média ponderada como um exemplo, tá? Então, vou pegar essa média aqui. Então, se essa média for maior do que na graduação é 70, né? Então, na graduação é 70. Eu não sei quanto que é na rede municipal, não tenho a menor ideia, tá? Não tenho a menor ideia. Então, se for maior que 70, o que acontece com esse indivíduo? Ele tem porcentagem de falta menor que 25 e tem média maior ou igual, desculpe, é maior ou igual, né? Maior ou igual a 70. O que acontece com ele? Ele está aprovado. Eu coloco esse arroba ali porque eu não gosto de falar só reprovado, recuperado, essas coisas, porque eu acho que tem que incluir, eu sou daquelas que inclui também as meninas aqui, né? Então eu deixo o arroba ali para incluir todo mundo. Eu não gosto do reprovar de, nem o aprovar de, eu prefiro o A, mas faço como vocês quiserem. Então, essa pessoa aqui, ela tem faltas abaixo de 25, mas média acima de 70, então ele está aprovadão. Tá? Mas e se ele não tiver média acima de 70? Se ele tiver média acima de 40? De novo, mais um C, ó, mais um C. Então, C, só vocês lembrarem, né? O primeiro argumento aqui é o verdadeiro. Então, o primeiro é quando essa condição aqui é válida. Então, esse daqui é quando é válido. O segundo que eu estou escrevendo aqui, quando isso não é válido. Tá? Então, ou a média é acima de 70 ou é abaixo de 70. Então, aqui eu já estou no abaixo de 70. Mas abaixo de 70, mas acima de 40, que eu acho que é o valor mínimo para ir para a final aqui. Eu não sei exatamente quanto que é, né? 70, se essa célula, 75, que é a média, né? For maior do que 40. Maior ou igual, né? Maior ou igual a 40. Ponto e vírgula. Então, recapitulando, ele tem porcentagem de falta menor que 25, tem 20%, por exemplo, mas a média dele não é maior que 70, mas é maior do que 40. É 60, por exemplo, a média é 60. O que vai acontecer com esse indivíduo? Está em exame. Ou recuperação, como vocês quiserem. Está em recuperação. Então, agora, quando isso não é verdadeiro. O que significa isso não é verdadeiro? Ele não tem média maior que 70, ele não tem média maior que 40. Então, ele tem uma média abaixo de 40. Se ele está abaixo de 40, ele já está reprovado também. Ok? Então, nessa última, Gisele, não precisa do C para o reprovado? É porque ele já elimina todas as outras? É isso? Já eliminou, já está eliminado. Legal. Tá? Então, agora a gente vai ter que fechar esses parênteses, né? Só vocês contarem aqui quantos parênteses eu abri, né? Eu abri um parênteses aqui, ó. Abri 2. E abri 3 parênteses, né? E não fechei nenhum. Então, significa que agora eu vou ter que fechar aqui 3 parênteses, né? Então, ó, ele já está indicando que eu fechei esse daqui, ó. Quando eu clicar no segundo parênteses, ele vai indicar que eu vou fechar esse daqui, ó. Olha lá. E agora o terceiro, ele vai indicar que eu estou fechando esse daqui. Então, de parênteses, está tudo ok. Só deixa eu arrumar esse negócio que ficou um espaço aqui grande. Então, P5, T5, T5. Ok. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. E dou Enter. Ó, o nosso primeiro indivíduo está em exame. E agora, o que eu vou fazer? Clico na célula e surgiu a cruzinha magrinha. Agora, puxo até a última linha. Olha lá.
que aconteceu? Ele já deu a condição de cada uma das pessoas aqui. Gente, eu sei que para quem não está acostumado com essa parte de teste lógico, não deve ser uma coisa assim tão trivial, né? Então, se alguém teve dúvidas, né? Se alguém ficou ainda confuso com isso, pode perguntar, né? Se quiser, eu faço tudo de novo de maneira mais devagarzinha, né? Tá? Você faz Então, ideia do que eu posso ter feito errado? Quando eu dei o enter, ele escreveu falso. Então, eu digitei alguma coisa errada. uma das coisas importantes é que você tem que usar ponto e vírgula. Só confira se Tá. está tudo ponto e vírgula. Não pode ser vírgula. É tudo ponto e vírgula. Tudo Gisele, dá ponto um e vírgula. tempinho para a gente fazer. Eu vou tentar Claro, fazer claro. o meu. Se eu consigo aumentar ainda mais esse negócio aqui, viu? Se vocês quiserem dar uma aliviada aqui, ó, né? Só para não ficar tão poluído, né? Ó, só para não ficar tão só para não ficar tão poluído, ó. Só para ficar uma coisa mais enxuta, né? Ó. Então, uma das coisas importantes aqui é essa questão do ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula, ponto e vírgula. A outra coisa importante são os parênteses, né? Então, os parênteses também. Se vocês bobearem nos parênteses, vai dar erro. Professora, Diga, pode falar. eu gostaria de ver a fórmula ali da média, porque eu entrei, infelizmente, atrasada, Não, e tem daí eu problema. perdi a Beleza. da média ali, que A acho que gente era está P5. a gente está usando, né, nessa situação aqui da coluna V, a gente está usando como referência a coluna T, que é a média simples. Essa média simples, olha, ela é bem tranquila de fazer, porque já existe essa função embutida dentro do Excel. Então, você vai ter que usar igual, média, não esquece de acentuar, abre parênteses, e aí o intervalo onde estão as avaliações, né? O intervalo começa aqui na minha coluna Q, linha 5, então Q5, e vai até a coluna S, linha 5. Então, de Q5, 2 pontos, até a S5. 2 pontos é onde separa o início do intervalo e o final do intervalo. Tá, Deu obrigada. certo? Deu certo? Deu. Beleza. O meu deu certo. Tinha aspas a mais. Aspas a Tava mais? duplicando Ah, aspa. pode Aí ser, tava pode dando ser. falso. Beleza. Mais alguém aí com problema? Gisele, só para te contar que o meu deu certo, e a vida inteira eu Yes! fiz isso Yes! manualmente. Não. Nossa, Flávia, é tão prático usar essas funções do Excel. Eu sabia que existia esse ser, mas eu Sim, nunca soube usar. A partir de hoje, estou liberta. é isso. Obrigada. Você já passou no teste de lógica do Excel. Esse é o teste de lógica. Eu anotei tudo. Eu não sei se eu passei no teste ou se eu copiei certinho o que você falou. Que vale a intenção. Mais alguém em dificuldade aí, pessoal? Manifestem-se, por favor. Porque isso é muito prático, né? Como a Flávia falou, né? Às vezes a gente até sabe montar a tabelinha, calcular a média, mas na hora de fazer essa parte final ali, a gente pena um pouquinho, né? Bom, então, com esse silêncio, eu estou imaginando que está todo mundo ok. Bom, só que do jeito que tá, vocês vão convir comigo que isso aqui tá bem chinfrinzão, né? Tá bem chinfrinzão, né? Sei que vocês gostam de uma corzinha, sei que vocês gostam de um monte de coisa, e eu não recrimino vocês, não. Então, veja o que eu vou fazer agora. Eu vou selecionar toda a minha tabela. Vou imaginar que isso aqui já é o suficiente para eu tocar daqui para frente as demais situações que vão vir, né? Eu vou colocar, se for o caso, né? Vou colocar mais uma coluna aqui de recuperação, né? Uma coluna aqui de recuperação, se for o caso, né? Recuperação. Vou colocar daí a nota deles aqui, né? Vou colocar a média final, tá? A média final.
Aí calculo de novo a média final, como é que eu vou fazer? Aí tem que ver como é que vocês calculam a média final, né? Que na universidade tem cada, né? O padrão é pegar a média que você usou para expressar esse resultado, somar com a recuperação, então, né? Você somaria essa célula com esta célula e dividiria por 2 o resultado para ter a média final, né? Então, seria alguma coisa assim. Eu não vou calcular, só vou mostrar, tá? Então, você pegaria esta célula, deixa eu só aumentar aqui, porque senão vocês vão ficar loucos comigo. Só aumentar aqui. Então, você pegaria igual, abre parênteses, já que a gente vai fazer uma conta de divisão, né? Eu acho que não existe sobremesa que combine mais com a... Hã? Opa, Você desculpa. pegaria, não tem problema, você pegaria essa célula, somaria com a recuperação, que eu não sei quanto é, né? Tá aqui, e dividiria por 2, tá? Então, é isso que você faria com a recuperação. E aí, você faria agora a análise que a gente fez aqui na coluna V, você faria na coluna Y, né? Para ver se ele está aprovado, se ele não está aprovado. Né? Basicamente, é isso que a gente faz agora, daqui para frente. Então, como é um repeteco, eu não vou nem fazer essas coisas aqui, porque eu vou usar o tempo que me resta para outras coisas. O que eu vou fazer é formatar isso aqui. Isso aqui não é uma tabela, né? Isso aqui é um amontoado de linhas e colunas, isso aqui não é uma tabela. Então, eu vou selecionar todos os dados, ó, selecionei todos os dados. E agora sim, agora eu vou formatar isso com uma tabela. Então, veja que aqui em cima, nessa barra de menus aqui, né, de ferramentas, onde tem um monte de coisa aqui, você tem algum lugar aí, se você está no instalado, você tem alguma coisa do tipo formatar como tabela. Tá? Então, está bem nos comandos iniciais aqui do teu menu principal, tá? Tá? Então, acho que é página, alguma coisa, alguma página inicial, não lembro, deixa eu ver se eu tenho aqui fácil meu Excel aqui. Tá bem na página inicial, tá onde está escrito página inicial, tá aqui formatar como tabela. Então, formatar como uma tabela. Se você clicar na seta aqui do lado, né, tem várias opções. Então, vai ao gosto do cliente, como vocês já sabem, né? A gente pode pegar uma coisa simples, né? Vou pegar esse daqui, ó, mais básico de todos. Vocês vão ver por que eu vou pegar o mais básico de todos, tá? Vou pegar esse daqui. E aí, sim, quando eu clicar agora, ele vai transformar isso daqui numa tabela. Vou dizer que tem os cabeças... Opa! Meu Siri aqui. Opa. Ele vai olhar aqui a linha 4 aqui, ó, né? A linha 4 desse conjunto que começa no B4 vai até o V52, tem cabeçalho. Então, ele já está supondo que eu estou com cabeçalho na linha 4, que é a primeira linha que ele está considerando aqui, ó, célula B4. E agora sim, agora ele transformou isso numa tabela. Então, agora isso aqui é uma tabela para ele. É diferente do que a gente tinha anteriormente. Essa tabela, né, vocês podem fazer um monte de coisas, por exemplo, né, eu só quero, né, cliquei aqui na flechinha do lado, aqui, ó. Eu só quero analisar a vida do GRR 2022-25. Olha lá, só aparece ele. Só selecionei isso. O que a gente chama de filtro. Né? Então, a gente tem os filtros agora. Eu posso selecionar tudo, posso selecionar só, olha só, por isso que eu coloquei aquele negócio de ano. Só o pessoal, os dependentes de 2022, para ver como é que eles estão indo. Infelizmente, um já reprovou, né? Um já reprovou, um aprovou e 3 estão em exame. Eu já posso fazer essa análise aqui, né? Vamos ver os dependentes de 2023, como é que estão. Vixe, Maria, pior ainda, tá? Então, eu posso usar os filtros para ver aqui como é que está a situação do pessoal, tá? Então, ela é muito útil por conta disso. Eu posso selecionar agora nessas flechinhas aqui no campo, aqui, né? Quem que está, por exemplo, reprovado. Ó, já reprovado direto estão essas pessoas aqui. Então, esses filtros são extremamente úteis, né? Para a gente fazer essas coisas aí. Beleza? Mas eu falei para vocês que eu estava usando essa corzinha meio simplesinha, porque a gente vai usar agora um outro recurso chamado formatação condicionada, ou formatação condicional, para dar destaque. Eu quero destacar
né? Não quero ficar toda hora olhando nos filtros lá. Eu quero ter destaque para aqueles, por exemplo, ó, que estão em recuperação. Ou vou fazer o seguinte, quem está com média abaixo aqui de 70. Eu quero destacar quem está com a média abaixo de 70. Então, o que que eu fiz? Ó? Cliquei no primeiro valor da média até o último valor. Selecionei, né? Estou selecionando esses dados. Ok. E agora vem aqui, ó. Formatação condicional. Localizaram aí? Deixa eu ver, não. É do lado. Do lado da formatação em tabela. Localizaram? Então, agora a gente vai clicar nessa formatação condicional aqui na flechinha do lado. E ele vai me dar essas opções aqui. E eu vou colocar ali nova regra. Nova regra. Então, nova regra. Então, o que é esse negócio de nova regra? Reparem que ele abriu um monte de campos aqui. E é justamente isso que eu vou mexer. Ó. Então, qual que é o intervalo que eu selecionei? Ó, só confiram lá. Começa na célula T5, que é essa daqui, que é 40, e vai até as células T52. T52 está certinho. Ó. 52 é a mesma coluna da primeira. Então, está certinho. E aí eu vou realçar células com o valor das células menor que 40, que era o valor que eu falei para vocês que era que reprovava, né? Lembra? Acho que era 40, né? E eu vou deixar em rosinha, ou vou deixar em vermelho, tanto faz, né? Vou deixar em rosinha, tá? Vou deixar em rosinha com tema com a fonte preta aqui, ó, pronto. Tá? Então vai destacar, vai dar aquele destaque ali para me informar já visualmente quem já está abaixo de 40. Tem como deixar maior? Não tem, acho que aqui não vai, não Não vai tem, conseguir. não está habilitado aqui, ó. Não está habilitado. Tá, deixa eu repetir então. Deixa eu só repetir. É que para mim no instalado tá diferente. É. Deixa eu ver como é que tá aqui no instalado. Tem um gerenciar, nova regra, ó, nova regra. Isso, até aí vai, mas a tela Tá. que abre é diferente. Lá na primeira, naquele negócio de estilo, coloca clássico. Colocou? Não sei se eu faço aqui, ó. Deixa eu ver se eu faço aqui, ó. Pega aqui. Deixa eu pegar aqui uns números aqui. Vou colocar aqui, média. Pronto. Criei aqui um númerozinhos. Beleza, agora eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Seleciono. Formatação condicional. Nova regra. Esse aqui tá diferente do meu. Esse daqui é mais fácil, eu acho. Deixa eu só ver aqui, ó. Que contém ou não. Use fórmula. Aqui, usar fórmula. Que esse valor aqui seja maior do que 40. Não, menor do que 40, né? Menor do que 40, que eu quero ver quem está reprovado. Formatar. Formatar. Cor. Deixa eu colocar aqui uma cor vermelha. A fonte está vermelha. Preenchimento. Não, peraí. Fonte preta. Preenchimento vermelhinho, rosinha, tanto faz. Com rosinha aqui. Pronto. Vamos ver se ele vai fazer? Não fez. Por que você não fez? Você Então, transformou em tabela primeiro? não precisa. Não precisa? Não. Vamos ver, aqui, vamos direto aqui, então, formatação condicional, realçar, maior do que, ó, já a primeira condição aqui, ó. Aliás, desculpa, é menor que 40, né? Então, é a segunda condição aqui, ó. Tá? Então, selecionei, formatação condicional, menor do que. Então, menor do que 40, ele vai preencher com vermelho. Beleza? Já deu de cara. Deu certo agora para vocês aí? Deu. Então, beleza. Voltando lá. Aqui, né? A média. Média.
Formatação condicional, nova regra, menor do que 40. Concluído. Então, já apareceu lá o 32, 33 e o 37. Só tenho 3 médias menores do que 40. Vamos ver quem está agora perigando, né? Quem está perigando, ou seja, está em exame. Então, ele tem que ter média entre 40 e 69,9, né? É essa a condição, né? Então, posso adicionar uma nova regra aqui, né? Já direto, né? Mais uma regra naquele intervalo. Então, agora o valor da célula tem que procurar alguma coisa entre, né? Ó, entre. Deixa eu só ver como é que está lá, né? Deixa eu fazer aqui, depois eu volto para lá. Entre qual valor que eu falei? Entre 40 e entre 69,9. Né? Então, nesse intervalo, ele está em exame. Então, vou colocar uma cor amarela, uma cor laranja, para chamar a atenção que o nosso estudante está necessitando de mais estudos, né? Então, está necessitando mais tempo de estudos aí. Então, se ele está entre 40 e 69,9, né, nas regras da universidade, ele está em recuperação. Então, vou destacar o amarelo para chamar a atenção dessa situação. Ok? E aí eu posso usar agora a regra para chamar a atenção de quem está aprovado, né? Então, mais uma regra maior do que 69,9, né? Eu vou colocar uma cor verde aqui para dizer que ele está de folga. Estou mudando aqui as fontes, né? Para ficar mais bonitinho. Então, ele está aprovadão. Olha lá. Então, esse está aprovadão. Ok. Vamos ver como é que ficou lá no instalado, né? Formatação condicional está entre, né? Está entre 40 e 69,9, né? Acho que não sei se vai ter mais alguém aqui. 69,9. E aqui eu fiz laranja, né? Vou deixar isso aqui, para não ficar gastando muito tempo, né? E o último que eu falei, que é o maior que 70, maior ou igual a 70, maior do que 70, ele está aprovado. Vou colocar uma cor verdinha, verde, texto escuro, para dizer que ele está aprovadão. Beleza? Ok? Então, voltando... Gisele, Oi? uma coisa. Aqui ok, mas ele compreende que é maior ou igual a 70? Porque a gente colocou 69,9. Deixa eu só ver como é que está lá. Deixa eu só ver como é que está lá. Formatação condicional. Essa daqui, né? É maior do que 70, então pode pôr 69,9. Bem lembrado, Flávio. Tá? Bem lembrado. Tá. Não, ele Legal. não ia considerar. Ok? Então vamos para lá, para a nossa tabela. Mas isso não quer dizer nada, né? Isso é só uma maneira de a gente chamar atenção, porque o problema maior também está nas faltas, né? Então não adianta nada o desempenho nas avaliações, as faltas estão horrorosas. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui nas faltas, tá? Eu vou usar o recurso de chamar a atenção de toda a planilha, tá? Eu vou querer chamar a atenção de toda a planilha. Então eu vou usar a formatação condicional em toda a planilha, não vou só fazer o destaque na coluna. Eu vou destacar a planilha como um todo. Então, para isso, ó, de novo, agora eu vou selecionar todo o meu intervalo grandão. Opa! Todo o meu intervalo grandão. E agora eu vou pegar toda a planilha. Eu vou usar o que eu tenho aqui na minha disposição, né? Então, vou lá, nova regra. E aqui, depois eu vejo lá como é que fica para vocês aí que estão com instalado, né? Eu vou usar valor da célula. Qual célula? Qual célula? Eu vou fazer com que a célula, essa daqui, né? A P5, vou tomar como referência a P5.
seja menor do que... O único problema é que eu tenho que transformar isso em fórmula. Valor da célula... Não, é aqui. Valor da célula... Onde está você? Onde está você? Aqui, ó. Vou usar essa opção. Essa última opção de... Eu vou colocar uma fórmula. E qual vai ser a fórmula? Então, veja que eu mudei, né? Antes eu estava com realçar células, né? Diretamente. Agora eu estou usando a opção de uma fórmula. Qual é a fórmula? Eu vou pegar essa porcentagem de faltas que começou lá na coluna P, linha 5, e vou ver se ela é maior do que 25. Se for o caso, ele está reprovado. Independente né, do resultado que vier a ter na média simples, na média ponderada, ele está reprovado. Então, para distinguir essa formatação que eu vou fazer da formatação da média, eu vou chamar agora tudo vermelho. E vou colocar aqui, por exemplo, um pouquinho para destacar. Então, vou fazer destaque em toda a tabela quando essa condição da P5 for maior que 25. Concluído. De novo. Formatação condicional. Preciso gerenciar regras aqui. Vamos editar. Veja se vocês conseguem fazer aí, pessoal. Já sei aqui, ó. Eu já vejo. Agora vai dar. Não me desminta. Ué? P5 maior que 25, Por que você não está fazendo, querido? P5, tá certo. Coluna P fixa, 5, tá certo. Personalizado. Gisele, Oi. tenta 0,25, será que não? Faz a porcentagem. É que eu já tinha usado antigamente ali, né? Muito bem. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Muito obrigada aí. Não identifiquei quem falou, mas muito obrigada. É verdade, então ele não internamente para ele não é 10%, é 0,10, tá certo mesmo. Então esse é o critério. Por que eu fiz esse negócio aqui, ó, né? Olha só como é que eu escrevo. Não adianta pedir para aumentar, porque ele não vai aumentar aqui, ó. Então ali está escrito assim, ó, né? Vou ler o que está escrito ali. Está escrito igual, cifrão, coluna P, linha 5. Então, igual, cifrão, P5. Por que isso? Porque ele está fixando a coluna. Então, a verificação que ele vai fazer é só para os valores que estão na coluna P, a partir da linha 5. Então, ele começa com P5, depois ele vai para a linha 6, P6, linha 7, P7, assim por diante. Então, a coluna P está fixa, e aí ele vai variando as linhas. Ele vai verificar linha a linha, se cada linha é maior do que 0,25. A coluna P, se for maior que 25, ele já está colocando em vermelho, porque é aquele critério que a gente usou para reprovação. É aquele critério que a gente usou para reprovação. Tá? Então, na verdade, aqui, né? Aqui tá errado, né? Então, aqui é de novo, aqui é 0,25, ó. Vou corrigir ali, ó, pessoal. Vou corrigir a minha condição ali da formatação da última coluna, da coluna V, ó, 0,25, ó. Tá? Então, em vez de... Antes estava assim, estava 25. Agora eu vou mudar para 0,25. Agora entrou reprovado lá. Tá?
Ok? Só deixa eu ver por que ele está em exame, que ele tinha que estar... Não podia estar aprovado, não. Peraí, 0,25. 0,25. Agora tá certo. Né? Então, ó, só tem que corrigir ali, ó. Esse erro que aconteceu na formatação condicionada da linha da coluna P, aconteceu a mesma coisa aqui da última coluna, tá? Então, corrigi a primeira célula, ó, troquei, antes estava 25 aqui, ó. Só deixa eu aumentar, agora ele consegue aumentar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó, antes estava assim, ó. Tá errado, né? É o mesmo critério que a gente acabou de ver, né? 0,25, não é? É 25%, é 25 dividido por 100, né? Tá? E dá o Enter. Se ele não atualizou para os outros, é só puxar para as outras linhas, ó. Só puxar para as outras linhas que ele vai atualizar para todo mundo, tá? Beleza? Eu tô um pouquinho além das 4 horas, eu não sei como é que tá meu tempo aí, Yara. Por favor, me dê uma luz só para eu saber quanto que eu posso avançar, uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. A gente começou 4h10. Acho que um pouquinho além dos Dá 4 para ir mais 10, né? uns 10 10 minutinhos, né? minutinhos? Então tá. Então eu vou fazer o seguinte. Agora que vocês aprenderam a fazer essa formatação condicionada, né? Vocês podem fazer exatamente a mesma coisa para cá, né? Para a última coluna aqui, né? Então esse critério que a gente usou para as médias aqui, vocês podem usar, por exemplo, para a última coluna aqui, que é a da situação final, né? Chamar atenção, né? Então, destacar quem está em exame, assim por diante, tá? Mas isso eu vou deixar como tarefa para vocês fazerem. Deveria ficar uma coisa mais ou menos assim, né? Ó, né? Dizer quem está aprovado, né? Dar um destaque azulzinho, né? Um destaque amarelinho para chamar atenção de quem está em exame, e assim por diante, né? Então, eu fiz várias opções aqui, né? Só para dar destaque, né? Só para a gente já olhar, bater o olho e já saber o que está acontecendo. O que a gente pode fazer isso a partir de agora, né? Uma coisa que eu tinha prometido para fazer também é a tabela dinâmica. Então, eu já tenho uma tabela dinâmica aqui, mas eu vou fazer de conta que eu não sei, que eu já tenho uma pronta lá. Então, essa tabela dinâmica é uma tabela que o Excel vai criar, que a gente vai selecionar as informações, a gente não vai entrar com informação, a gente seleciona a informação. E ele vai meio que fazer um resumão para a gente. Aí vocês vão ver como é que funciona isso daqui. Então, eu seleciono a tabela, ó, estou selecionando a tabela, então peguei lá da linha 4, B4, até o meu último valor aqui, que é, acho que é coluna V, e linha 52. Tá pequenininho assim, só para vocês verem que eu selecionei toda a tabela, tá? E agora, a gente vai inserir, então, de novo, estava lá no início, agora eu vou inserir, deixa eu ver como é que está no Excel instalado. Está inserir. Tá lá. Inserir tabela dinâmica. Aqui é a primeira opção, como tá, do mesmo jeito que está aqui. Tá? Se vocês olharem que tem uma flechinha ali, ó, clique na flechinha aqui, ó, né? Na setinha. Então agora ele vai dar duas opções, a tabela intervalo e esse tal de Power BI, que é uma coisa que é uma outra ferramenta, mas isso é uma ferramenta para quem trabalha com muitos dados, né? Trabalha com a parte estatística, então tem gente que trabalha com tabelas de mais de 10 mil linhas, então uma coisa mais voltada para esse pessoal que trabalha com muita informação. A gente vai ficar com a primeira opção, da tabela do intervalo. Então já abriu um outro campo. Veja que ele vai criar uma nova tabela com esse nome aqui, ó. Então vou colocar só dinâmica aqui, porque eu já tenho uma outra tabela dinâmica, então para não bater o mesmo nome, eu vou colocar aqui dinâmica, para não fazer confusão com essa que já está aqui embaixo. E eu vou pedir para ele criar essa tabela dinâmica numa nova aba. Então, ele vai abrir uma outra aba aqui embaixo. Quando eu clicar OK, vai aparecer mais uma aba aqui embaixo.
Fontes de dados, o que ele está fazendo? Deixa eu ver aqui. Ele não me deixou selecionar, não sei se vocês repararam, ele não me deixou selecionar o cabeçalho. Então, quando eu selecionei os dados ali, eu selecionei, ó, a partir da linha de baixo. Deixa eu só aumentar aqui, ó. Ele não me deixou selecionar o cabeçalho. Então, a minha seleção foi a partir desta célula aqui, ó. Quando eu cliquei nesta célula de cima, ele deu erro. Tá? Então, os meus dados começam a partir da coluna B, linha 5. Ele não deixa selecionar o cabeçalho da minha tabela. Deu certo aí para vocês? Porque ela vai aparecer assim mesmo. Isso está corretinho, não tem nenhum erro aqui. E aqui eu vou mudar o nome, ó. Aqui eu vou mudar o nome, renomear, colocar dinâmica aqui. Tá? Então, só mudei o nome da aba. Bom, o que é essa tabela dinâmica que fica vazia aqui? Essa é uma tabela que você vai clicar nesse campo e agora a gente vai começar a fazer alterações. Ou na verdade, a gente vai selecionar o que a gente quer que apareça de informação. Naquela tabela que a gente clicou ali nos dados 2, ela tem muita coisa né, que a gente, né, precise fazer uma análise. O que a gente precisa fazer análise é o estudante e as notas que ele teve. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Então eu vou pegar o ano, porque eu quero fazer aquela análise que eu falei para vocês, né? Eu quero fazer análise, né, para ver como é que estão os dependentes também, né? Vou pegar o estudante, né, para ver como é que cada um deles estão. E agora eu vou pegar as avaliações. Então, vou pegar a avaliação. Opa! Então, vou pegar a avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3. Deu certo aí para vocês? Apareceu isso que está em tela aí, mais ou menos parecido, uma coisa semelhante aí? Aqui sim. Ok. Só que a gente vai fazer algumas alterações. Então, isso aqui parece de forma crua, né? Então, isso aqui vai aparecer assim que eu clico naqueles valores, né? Veja, não tem muito sentido, né, a gente fazer soma de avaliações de alunos, né? O que é mais interessante para a gente é trabalhar com médias. Então, em vez de eu fazer a configuração para soma, eu vou fazer a configuração. Deixa eu falar de novo. Ó, nesse campo, ele não vai aumentar aqui, gente. Ele não vai aumentar essa janelinha aqui. Então, eu estou na janelinha aqui embaixo de valores. Apareceram a soma de avaliação 1, soma de avaliação 2, soma de avaliação 3. Eu não estou clicando nada, mas quando eu coloco o mouse por cima, já surge uma setinha aqui embaixo. Significa que eu posso fazer alterações, ó. Então, se eu clicar nessa setinha aqui para avaliação 1, ele abre esse campo. Nesse campo aqui, ó, eu vou clicar em configurações. Nessas configurações, não me interessa esse negócio de soma de avaliação aqui, não me interessa esse valor aqui, 328, 240, 200, não me interessa. O que me interessa é a média. Isso daqui já representa o valor da nota de cada um, mas eu quero saber como é que estão as médias dos alunos aqui. Opa! Da avaliação 1 deu certinho. Agora vamos fazer a mesma coisa para a avaliação 2. Média. Agora estou com, em vez de soma de avaliação 2, vou aparecer média. E mesma coisa para 3. E a média. Então, ó, na média, os meus alunos dependentes, né, da turma de 2022 tiveram 65,6, foram muito mal na segunda avaliação e na avaliação 3 foram um pouquinho melhor, né? E a mesma coisa para as outras turmas por ano, né? E aqui embaixo, ó, já aparece uma média geral. Ó, essa é a média geral para a primeira avaliação, essa última linha, né? É a média geral para a avaliação
da primeira avaliação, média geral para a segunda avaliação, média geral para a terceira avaliação. Então, posso fechar aqui, que eu não vou mais usar isso daqui. Então, talvez essa seria a melhor tabela dinâmica para a gente, porque a gente poderia talvez acrescentar aqui a quantidade de faltas, mas eu não vejo isso uma coisa tão significativa assim, né? Eu vou criar um gráfico daqui a pouco, então não me importa muito esse valor. Mas tem uma outra coisa interessante aqui, ó. Se você clicar em qualquer célula aqui, ó, qualquer célula da tabela dinâmica, qualquer célula da tabela dinâmica, clica agora na aba, aqui no menu, clica aqui na aba da tabela dinâmica, e agora surgem as opções sobre tabela dinâmica. Beleza? Nessas opções aqui, tem esses 3 pontinhos aqui, ó. Tem esses 3 pontinhos. Clica nesses 3 pontinhos aqui, ó. E aí tem inserir segmentação de dados. Isso aqui é uma coisa prática. Isso aqui é uma coisa bem prática. Então, eu vou clicar aqui, ó, de novo. Ó. Cliquei em algum lugar da tabela. Então, estou na tabela dinâmica. Por que eu tenho que fazer isso? Porque tem que aparecer, ó. Repara aqui, ó. Repara aqui, ó. Não aparece nada, ó. Não aparece nada. Se eu clico na minha tabela dinâmica, ó, apareceu tabela dinâmica aqui, ó. Porque eu estou dentro da tabela dinâmica. Então, clica na tabela dinâmica. Agora apareceram várias opções. E agora eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos. E eu vou inserir segmentação de dados. Vocês vão ver que isso é uma espécie de um filtro que eu vou ter. Então, essa segmentação de dados, eu vou escolher quais são as informações que eu quero que eu tenha um certo realce. Tá? Então, a primeira informação que eu quero um certo realce é a situação deles. A segunda, como eu falei para vocês, que eu estou fazendo, é fazendo uma análise do ano. Posso fazer de faltas, por exemplo, né? E posso fazer da média. Vocês vão ver. Essa da média, mas não... Eu posso fazer avaliação 1, avaliação 2 e avaliação 3. É que isso daqui vai ficar muito carregado, né? Eu acho que é melhor deixar assim. As faltas eu acho que é melhor, tá. Vocês vão ver o que vai acontecer, depois vocês escolhem o que é mais, que vocês acham mais interessante. É uma espécie de um filtro. Então, tá aqui as 3 segmentações que eu escolhi. Então, por exemplo, né? Ó, por exemplo, olha o que vai acontecer com essa tabelona aqui, grandona. Olha o que vai acontecer com essa tabelona grandona. Eu só quero que apareçam nessa tabela aí os alunos reprovados. Então, esses que estão agora em tela são só os alunos reprovados. Eu quero que apareçam só aqueles que estão em exame. Tá aí. Esses são os alunos que estão em exame. Né? E esses são os aprovados. Eu quero só os alunos de 2022 que estão aprovados. Não tem nenhum de 2022 aprovado. O de 2023 aprovado. Não tem nenhum aprovado em 2023. 2024? Em 2024 eu tenho alguns alunos aprovados. Vocês reparem que, dependendo da condição que eu coloco, né, as outras opções aqui começam a ficar desabilitadas, né? Então, eu não tenho mais, por exemplo, se eu colocar agora aqui quem tem 5 faltas, não vai aparecer ninguém, ó, né? Porque era uma opção desabilitada. Se eu colocar 0 faltas, vai aparecer alguém, ó, porque o 0, 1 e o 2 são permitidos, né? Estão habilitados. O 3, o 4 e 5 estão desabilitados. Então, se eu aplicar 0, vai aparecer alguém aqui. Olha lá. Vinícius Gonçalves não teve nenhuma falta. Esses tiveram uma falta. Mas não dá para selecionar mais, dá sim, ó. Clica aqui do ladinho, ó. Clica aqui do ladinho. E aí você consegue fazer seleção múltipla, ó. 2 faltas. Eu não quero mais nada disso. Quero voltar como era antes. Se você quer voltar como era antes, clica aqui do outro lado, ó, nesse filtro, ó. Aí você elimina o filtro, ó. Limpa o filtro. Limpa o filtro. Limpa o filtro.
Ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? E só para encerrar, bem rapidinho, eu sei que eu já estou extrapolando todos os meus tempos possíveis e impossíveis, né? Eu posso fazer o seguinte, ó, pegar a turma 2024, fazer um gráfico com eles, ó. Selecionei eles, ó, aqui, ó. Selecionei a turma de 24, então, do Alberto aqui até o último aqui, selecionei. E agora eu posso fazer o inserir um gráfico. Vou escolher esse gráfico aqui porque vão aparecer as 3 avaliações, então vai ficar bem diferentona aqui, ó. Olha lá. Então eu posso clicar ali, altero o título, avaliações, só para deixar bonitinho ali. E agora eu posso colocar esse gráfico onde eu quiser. Posso colocar, inclusive, em cima da tabela dinâmica aqui. Tá. E qual é a vantagem de fazer gráfico aqui? Só olhem para cá, ó, só olhem para cá. Fixe atenção aqui, ó. Eu vou mexer aqui, ó, eu vou colocar 2022, ó, vou estar selecionado para 2024. Eu vou trocar para 2022 aqui, ó. Mudou automaticamente. Isso é bom só para a gente ter uma análise mais né, qualitativa, para a gente ver como é que está o comportamento deles, né? Ó, né? Mais ou menos homogêneo, aí não está muito diferente, não, né? Eu sei mais ou menos onde eles se recuperaram, onde eles derraparam, etc, etc. Tá? Então eu posso selecionar agora aqui para ver como é que se comportam individualmente esses indivíduos de acordo com o filtro que eu selecionei aqui, né? Então esse gráfico ele é útil para essas coisas. Gente, era mais ou menos isso que eu tinha preparado para vocês, né? É óbvio que a gente vai falando, né? E as coisas às vezes saem um pouquinho do que a gente tinha de planejamento, né? Mas é basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se alguém quiser ficar aqui, tiver mais alguma dúvida, né? Tiver tempo para ficar aqui, eu posso ajudar, né? No caso, né, de alguém ter alguma dúvida, né? Alguma coisa assim, eu posso resolver daí para vocês, tá? Então, é mais ou menos isso que eu imaginei conversar com vocês num primeiro encontro. Eu sei que foi meio rápido, foi meio, né, foi meio toque de caixa, mas como está gravado, também tem essa vantagem, né? Quem tiver alguma dúvida, ela pode procurar a gravação, ou procurar a professora, no caso eu, e a gente pode conversar, tá? Então, eu estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida aí, só perguntar. Obrigada. Bom, eu que quero agradecer, em nome de todo mundo que está aqui presente. E eu que tinha pedido para a Gisele comentar aquela questão do Google sem inglês, porque eu nunca tinha percebido, como sou professora de inglês, eu não entendia porque que as coisas do Excel não funcionavam no Google Sheets sempre. Então, às vezes o que é óbvio para a gente não é para todo mundo. Bom, eu aprendi muito, de novo agradeço, e vamos pensar numa continuação do curso para o próximo semestre.